E aí, beleza? Bom, vamos começar com o terceiro capítulo do nosso curso, né? Desenvolvedor Android. E vamos ver o que nós vamos abordar. Aqui eu vou abrir o que nós vamos usar, né? Agora, no terceiro capítulo, nós vamos começar a usar os componentes, ok? Então eu vou explicar sobre os layouts que nós temos. Layouts são os containers de componentes, ok? Vou explicar sobre Text View, Edit Text, Button, Checkbox, Image Button, Image View. Vou falar um pouco sobre o Toast e, por fim, vou ensinar a vincular os componentes com eventos. Bom, primeiramente, vamos falar um pouco aqui sobre os layouts, beleza? Aqui, na sequência, está o Linear Layout e depois o Relative Layout. Só que muda por um pequeno detalhe. O layout que a gente inicia aqui no nosso Android, ele é o Relative Layout. Então eu vou falar sobre ele e depois eu falo sobre o Linear Layout. O Relative Layout é todo esse espaço em branco. É o Relative Layout. Tanto é que para você ter certeza que o Relative Layout é todo o espaço em branco, basta a gente colocar um comando aqui que se chama background e vamos colocar a cor preta. Se nós olharmos o design, olha só, mudou tudo para preto o meu layout. Então vamos só retirar isso daqui. Retirando isso daqui, salvando, o design vai voltar a ser branco. Ou seja, se você compreende um pouco sobre HTML, o layout, na verdade, não somente o relativo, o layout é como se ele fosse uma div. A div que no caso engloba todos os outros componentes. Os componentes vão dentro dela. Então, nesse caso aqui, o meu texto Hello World, ele está dentro do Relative Layout. Qual que é a diferença entre o Relative Layout e o Linear Layout? Bom, como o Linear Layout já diz, ele é linear, certo? Ou seja, ele é um layout que deixa todos os componentes alinhados. Já vou explicar isso. Primeiro, só dizendo a diferença. E o Relative Layout, ele é relativo a alguma coisa. Então, por exemplo, se eu pegar o Hello World e arrastar para baixo, olha só. Acabei de colocar ele perto do centro. Se eu for olhar aqui, olha só as propriedades que ele acabou de colocar para mim. Essas três propriedades. O que ele acabou de fazer? Alignment Parent Top, Center horizontal, ele pediu para colocar ele no centro horizontalmente. E aqui, margem top, ou seja, a distância que ele está do topo, que é aqui o finalzinho, a distância que ele está do topo, são 190 de distância. Ok? Então, com o Relative Layout, você consegue colocar um componente em qualquer detalhe, em qualquer lugar mínimo da tela. Olha só, é só ir arrastando. Beleza? Então, é assim que funciona o Linear Layout. O Relative Layout, desculpa. Agora, vou mostrar como funciona o Linear Layout. Primeiramente, eu vou retirar todas essas opções aqui, dessa forma. Vou retirar esse Tools. E vou deixar apenas esses dois aqui, ó. Apenas esses dois, que são os básicos para qualquer layout. Então, como que nós trocaremos isso para Linear Layout? Basta escrever linear e ele já vai dar a opção, vai dar um erro, obviamente, porque você tem que fechar aqui embaixo. Então agora nós temos o Linear Layout. Só que existe um problema. O meu Linear Layout, ele exige um pouco mais. Aqui, por exemplo, ele já está aqui no canto esquerdo. Só que ele está cheio dessas configurações. Vamos retirar também, só para ver. Ele vai ficar no canto superior esquerdo, o componente. Beleza, ó, tá aqui no cantinho. Só que agora, se você ver, se a gente tentar arrastar, olha só, ele não consegue. Tá vendo? Ele não deixa arrastar. Por quê? Porque o Linear Layout, ele deixa o componente numa posição fixa. E se nós quisermos colocar o componente em algum lugar, nós temos que especificar com propriedades no componente. É como se fosse um CSS isso daqui. Então uma coisa que a gente tem no Linear Layout é o que? A Orientation. Por exemplo, vou explicar. Se nós colocamos a orientação vertical, olha só, beleza, orientação vertical. Note que se eu tentar arrastar, ele vai fazer uma linha para mim ali na horizontal. Mas
não tem nada a ver com a posição horizontal. Significa que a única coisa que ele pode fazer é colocar outro componente embaixo dele. Eu vou tentar colocar um componente só para ver. Ó, todo componente que eu for colocando vai ficar embaixo dele, ou seja, ele está fazendo um comportamento vertical. Foi o que eu coloquei, desculpa. Ele está fazendo um comportamento vertical. Agora, se eu pegar todos esses componentes que estão na vertical, olha só, todos da vertical, e se eu vier aqui e mudar a orientação dele para a horizontal, todos os componentes irão ficar um do lado do outro com um comportamento horizontal. Então, sabendo disso, nós vamos trabalhar nas próximas implementações dessa forma, trabalhando com todos os componentes, deixa eu deletar todos aqui, usando as orientações. A orientação que nós vamos usar vai ser vertical. Não se preocupe com essa questão de... Eita, travou aqui. Não se preocupe com essa questão de posicionamento, que com o tempo e o desenvolvimento desse curso, a gente vai ficar craque para poder posicionar os componentes na tela, tá? Isso aqui não será um problema. Bom, então vamos continuar. O primeiro componente que eu quero falar é sobre o Text View. O Text View já foi o primeiro componente que vocês já viram aqui, que era o Hello World. Então vamos colocar aqui esse Plain Text. Acabei de colocar. Se eu vier aqui, ele está aqui. O texto que nós vamos colocar é sobre o Text View. Olha só. Acabei de mudar o nome do meu componente, né? Sobre o Text View. E... só um momento, deixa eu só baixar aqui. E agora que eu estou mudando o texto, eu consigo visualizar. Então vamos a algumas propriedades que se aplicam à maioria dos componentes. A primeira propriedade, podemos usar o Text Size para mudar o tamanho do texto. Então, vou colocar 24SP. Sempre quando você usar tamanho de texto, você usa aqui a propriedade SP, porque o SP ela funciona também no CSS. Olha só, acabamos de mudar o tamanho do texto. Se você quer mudar a cor do texto, Text Color. E nós colocamos essa cor em hexadecimal. Eu vou colocar preto, porque ali ele está com uma cor meio cinza. 1, 2, 3. Beleza, olha só. Agora ele ficou bem mais escuro. Nós queremos mudar agora ele para negrito. Então, vai ser o que? Text Style. Veja que nós temos a opção bold é negrito, itálico e normal. Então, nós queremos que ele seja negrito. Beleza, ele está em negrito. Só que nós queremos que ele seja negrito itálico. Então, basta você colocar um pipe e selecionar o italic. E ele mudou para negrito itálico, ok? Então, é assim que você consegue colocar mais de uma propriedade para o seu componente. Bom, vamos lá. Beleza, e aqui está o nosso componente. Mais uma coisa que eu devo mostrar é o seguinte. O tamanho do componente, veja que esse contorno azul em volta do componente. Esse contorno é as extremidades do nosso componente, que nós trabalhamos as extremidades com essas duas propriedades, o layout width e o layout height, ou seja, quanto que ele vai ter de largura e quanto que ele vai ter de altura. A propriedade wrap content significa que é para ele pegar apenas o conteúdo dele. O que é o conteúdo? É apenas o tamanho que ele precisa para poder mostrar na tela. Se eu colocar a propriedade match parent, significa pegar todo o espaço do seu parente. Ou seja, como ele não tem nenhum parente à direita dele aqui, ele pega todo o espaço da tela, tá vendo? Dessa forma. Então, beleza. Isso é o match parent. Usando essa propriedade match parent, nós conseguimos colocar uma outra propriedade caso nós queremos centralizar. Por exemplo, se colocarmos gravity e colocarmos center, olha só o que vai acontecer. Beleza, ele vai no centro sobre o próprio layout dele. Então agora nós temos um texto no centro. Aí, legal. Então vamos para o nosso próximo componente, que é um edit text. Edit text, basta a gente descer aqui e procurar o edit text. Ó. Text fields, né, na verdade. Plain text. Vamos colocar aqui. Ele vai ficar embaixo. Ok, tá vendo aqui a linha? É um edit text. Se nós viermos aqui, ele ficou bem aqui embaixo, edit text.
Para o Edit Text, todas essas configurações que nós colocamos aqui funcionam também da mesma forma. Só copiar e colar. Beleza, tudo funciona da mesma forma. Ok? Perfeito. Como eu disse não sei se eu mencionei, então terei que dizer de novo. Todos os componentes, apesar de terem nomes diferentes, os comportamentos dele, como as propriedades, são iguais. E isso a gente vai vendo com o decorrer do curso, ok? Então vamos lá, o próximo componente é o button. Basta nós virmos aqui e puxar um button aqui para baixo. Beleza, o button apareceu. Vamos na propriedade e vamos colocar um nome para ele. Exemplo, botão. Beleza, tá ali, ó, exemplo, botão. Ok? Vamos agora para mais um exemplo, que é o checkbox, que é esse carinha aqui. Colocamos ele ali também. Olha só, se nós virmos aqui, podemos mudar aqui também para exemplo, checkbox. E ele vai mudar aqui. Veja só, exemplo, checkbox. E agora, image button, mesma coisa, é um botão com imagem. Jogamos ele aqui, só que agora ele não tem nenhuma imagem. Vamos selecionar uma imagem para ele. A gente vai clicar no botão. Vamos só expandir ele um pouco aqui. Eu vou colocar... Beleza, está expandido. Select... Cadê? Tá, vamos aqui, ó. Para mim colocar uma imagem nesse image button que eu tenho, basta eu fazer o seguinte. É só eu procurar o componente que se chama, a propriedade que se chama src, né? E vou procurar dentro do meu drawable. Lembra que eu tinha explicado que dentro do drawable ficavam as imagens? Atualmente não temos imagem nenhuma. Só que nota que aqui dentro desse drawable existem várias imagens. Várias imagens. Mas por que existem essas imagens? Essas imagens existem aqui porque essas imagens já são padrão do Android. Essas imagens já vêm automaticamente para você. São imagens exemplos que as próprias bibliotecas do Android fornecem para você poder usar caso você precise. Então, por exemplo, eu vou querer essa daqui. Beleza. Deixa eu só fechar isso aqui. Que para variar não fechou. Então, eu acabei de pegar essa imagem aqui. Se nós formos ver aqui, olha só, a imagem ficou no meu botão. Então, o que significa? Image button é um botão que você pode colocar uma imagem. Agora, existe um image view, que é esse daqui. Esse image view, ele é um pouco diferente. Ele serve apenas para conter uma imagem. Vou mostrar como. Ele tem a mesma propriedade src. Vamos dentro do drawable e vamos pegar qualquer imagem aqui, essa daqui do círculo. Olha só, ele fica só a imagem do círculo. Ele não fica com o aspecto do botão, porque ele serve só para mostrar para mim uma imagem, ok? Então agora vamos aprender sobre o toast. Por que eu quero falar sobre esse toast? Toda vez que você clica, você já viu quando você está mexendo no Android, você clica em algum botão e aparece um quadradinho preto no centro da tela, ele te mostra uma mensagem e depois ele some? Esse é o toast. Então, para a gente testar o toast, eu vou abrir aqui o meu emulador, vou iniciar ele, né? Então vamos lá, Start, para mim poder executar esse exemplo e vocês verem como está ficando. Então, enquanto ele está abrindo aqui no canto, vamos lá. Como que funciona o toast? O toast, você só consegue apresentar ele de dentro da classe. Ou seja, toda vez que ele abrir esse método onCreate, eu quero apresentar o toast. Então, como você vai chamar o toast? Toast. Ponto. Uma coisa muito importante sobre o Android Studio, ok? Prestem atenção, porque tudo que nós colocamos aqui, você precisa criar uma importação para ele, ok? Criar uma importação. Então, se você digitar toast, digitou toast e apertar, segurar a tecla Ctrl e a barra de espaço, automaticamente ele vai mostrar para você o componente. Se você selecionar ele aqui, olha só o que ele fez. Ele adicionou um import. Mas agora vamos supor que você adicionou o toast,
mas você não colocou o import. É só você colocar o mouse aqui em cima dele. Vamos ver se vai aparecer. Você coloca o mouse aqui em cima dele. Por exemplo. Aí, beleza. Você colocou o mouse aqui em cima dele. Você viu que no cantinho apareceu aqui, ó. Isso, esse balãozinho aqui. É só clicar com o botão e olha só. Ele vai te dar a opção importar class. Se você clicar nele, olha, ele importou para você. Tudo que você for fazer, você tem que importar aqui em cima. Então, se eu digitar toast, ponto, make text. Beleza, make text é o método que ele tem para poder chamar um texto para você. O que você precisa passar para ele? Você precisa passar para ele um contexto. Então, você pode usar o get application contexto, que é o contexto do seu Android. O próximo parâmetro, você vai passar para ele uma mensagem. Por exemplo, estou aprendendo Android. É a mensagem. E o próximo parâmetro é o tempo. Só que esse tempo não é 3, não é 4, não é 5. São constantes. E você pode usar apenas duas. Então você vai digitar toast, ponto, e ele vai te dar a opção length short ou length long. Ou seja, aqui é uma mensagem de tempo curto e aqui é uma mensagem de tempo longo. A gente vai selecionar o longo e aqui no finalzinho chamamos um método que chama show para ele poder mostrar. Vamos ver aqui, o meu emulador já abriu. Vou diminuir ele um pouco. Mexer aqui. E agora nós vamos executar o projeto. Para vocês verem que o toast vai aparecer assim como todos esses componentes que nós colocamos, ok? Só esperar um pouco. Bom, enquanto isso vamos só resolver aqui. Por último, agora que eu vou mostrar o toast e todos esses componentes já em uso, o último que eu vou mostrar é como você faz a vinculação dos eventos. Como você chama o botão na tela, como que você instancia ele. Isso daí é uma coisa muito importante. Beleza. Agora que nós aguardamos, ele apareceu. Então selecionamos o Genymotion e executamos. Agora ele vai abrir o programa e vai mostrar pra gente tudo que a gente fez aqui na nossa telinha. Beleza, olha só o toast aqui. Tá vendo? Estou aprendendo. Vou fechar e abrir de novo aqui. Muito simples, ó. Só vir aqui embaixo, fechar. Vou achar o nosso projeto aqui. Ele está instalado, ó, Dev Android. Olha só que legal. Estou aprendendo Android. Esse daqui foi o toast que apareceu. E aqui nós temos os nossos botões. Olha só. Podemos escrever. E aqui o nosso text view. Todos os nossos componentes estão aqui na tela. Agora, nós vamos fazer um vínculo de componente com o código Java. Então o que nós precisamos para fazer isso? Como você vai vincular? Aqui nós temos um botão. Então se nós temos um botão aqui no nosso layout XML, nós teremos que ter uma referência desse botão aqui na nossa classe. Então nós vamos criar uma variável que chama button. E se você apertar Ctrl barra, segurar Ctrl e apertar a barra de espaço, ele vai aparecer todas essas opções que tem o nome button nele. Nós vamos selecionar esse primeiro, button do Android.widget. Nota que aqui em cima, em importações, ele vai aparecer. Vamos testar? Beleza, olha só. Ele apareceu aqui. Então eu vou dar um nome para ele de BT Cliquei. Ou seja, o nome dele vai se chamar BT Cliquei. Para mim poder encontrar, ou seja, vincular esse botão com esse botão, eu preciso dar um nome para esse botão. Então vamos ali nas propriedades dele. Veja só, aqui. Para me dar um nome para ele, eu uso essa propriedade chamada ID. Ela vem automaticamente para mim quando eu arrasto um componente na tela. Só que eu não quero que o nome dele seja button, eu quero que o nome dele seja equivalente ao que está na classe. Então eu vou colocar BT Cliquei. Ok, BT Cliquei. E agora, como que eu vou fazer para achar esse componente e fazer os dois, criar um elo entre os dois? É simples, é só eu vir aqui, BT Cliquei, recebe, e agora tem um método que chama find view, olha só, find view by ID. O que é esse find view? Esse find view, desculpa, eita. Beleza, o que esse find view by ID faz por mim?
Quando eu dou um ID para ele, ele me retorna uma view. A view é o componente mestre de todos os outros componentes, ou seja, todos os componentes foram baseados dessa view aqui. Então, se eu colocar um find view by ID, eu preciso passar para ele o ID. E lembra aquele negócio que eu falava de apertar R, ponto, acessar o drawable, acessar o layout e tal? Então, dentro do R existe um acesso que se chama ID. Dentro desse acesso ID, tem todos os IDs de todos os componentes que nós colocamos dentro do Android. Então, r.id. Quem é o componente que nós queremos? BT, cliquei. Olha ele aqui, ó. Ele está aqui. Então, selecionei BT, cliquei. Só que existe um detalhe, está dando um erro. Por que está dando um erro? Olha só. Tipos incompatíveis. Aqui, a nossa variável BT, cliquei, olha só, ela requer um android.widget.button. Só que o que está sendo retornado pelo método é um android.view.view. Então, para a gente poder passar para ele um botão, nós teremos que fazer um casting explícito, que é fazer a conversão em tempo de execução para dentro do botão. Então, nós queremos converter o retorno para um botão. Então, convertemos dessa forma. Vou só fazer mais um exemplo rapidinho. Aqui nós temos um edit text, correto? Esse daqui é um edit text. Então vamos lá mudar o nome do edit text. Aqui está o ID. Nós vamos dar o nome de ET digitar. Beleza. Agora nós queremos pegar um edit text. É só digitar edit text. E ele vai aparecer aqui para mim. Eu seleciono, ele vai importar. Ó, importou aqui em cima. Eu vou chamar de ET digitar. Aí o que eu faço? ET digitar recebe, agora nós já vamos colocar o casting explícito, edit text, e vamos chamar o find view by id r.id.et digitar. Beleza, nesse momento, isso daqui que eu estou fazendo está vinculando esse componente com esse componente aqui, que é o edit text, ok? Então, isso aqui foi só para demonstrar, nós não iremos usar o edit text, nós vamos usar o botão. Por quê? Porque nós vamos criar um evento nesse botão, que é o evento de clique. Quando a gente clica, o botão vai fazer alguma coisa pra gente. Então, vamos lá. Eu vou chamar bt.cliquei, né? bt cliquei, ponto, e vou chamar o método que chama setOnClick. Esse daqui, setOnClickListener. Veja que ele já completou aqui pra mim. Então, eu vou selecionar. E beleza, e aqui, olha só o que ele está precisando. Ele está precisando de um parâmetro que chama um onClickListener. Então basta fazer isso. New onClickListener. Se clicarmos nele, olha só, ele vai criar automaticamente para a gente esse método onClick. Dentro desse método vai executar tudo que eu quero. Então, eu vou pegar esse toast, vou dar um Ctrl X nele aqui. E o meu toast só vai executar quando eu clicar no botão. Então, toda vez que eu clicar no botão, ele vai chamar esse toast e aparecer na tela. Vamos compilar para ver como é que ficou? Agora ele vai executar. Espero que um pouco mais rápido dessa vez. Beleza. Abriu aqui para minha execução. Vou selecionar o Genymotion e vou clicar em OK. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o aplicativo automaticamente para mim. Da mesma forma, nota que agora ele não apareceu aquela mensagenzinha toast, né? Então, vamos só clicar no botão e ver o que ele vai fazer. Clicamos e soltamos. Olha só que legal. Apareceu a mensagem. Por quê? Quando a gente clica no botão, ele executa esse método. Então, vamos novamente. Clicou, executou. Então é assim que nós criamos um evento de clique em um componente, ok? Então essa aula nós abordamos como que funciona a criação dos componentes, como que cria um vínculo de clique entre os componentes e assim finalizamos o terceiro capítulo deste curso, Desenvolvedor Android. E
No próximo capítulo, nós vamos ver outros componentes e como trabalhar com eles, ok? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.